Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, de uma forma realista, mas de uma forma, meu bem, que você vai olhar para trás e vai falar, por que eu não comecei esse processo antes? Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. O meu nome é Andréia Chociai e lá no meu Instagram e no meu TikTok, @AndréaChociai, também tem um monte de conteúdos que vão te ajudar nesse caminho de conhecer a si mesmo, de colocar alguns limites, saber dizer alguns nãos, se aceitar da maneira como você é, corrigir tantas outras. E eu tenho certeza que vocês vão amar. E se você está me assistindo pelo YouTube, aproveita e se inscreva no nosso canal também. Recentemente eu vi uma trend no TikTok que refletiu de maneira assim literal alguns sentimentos que eu tenho, me fizeram pensar e falei, preciso trazer isso no podcast. Aquela trend do eu não sei diferenciar uma arma apontada na minha cabeça de... E aí as pessoas elas vão relatando situações que deixam elas em estado de alerta, que fazem elas entrarem num modo reativo, fazendo com que o corpo biologicamente não saiba essa diferença. Porque vocês sabem, aqui vamos para a biologia bem rapidinho só para você entender. Nós temos o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Um é ativado quando eu tô de bem, eu tô de boa, então tá correndo tudo bem, o meu batimento cardíaco tá ok, meus níveis de estresse estão super bem controlados, então acontece alguma coisa, eu consigo tomar uma reação pensante e tudo mais. E tem um outro, que é o sistema parasimpático, que é... Eu não vou falar besteira, tá? Falei parasimpático, mas aqui eu não estou me lembrando se era o simpático ou parasimpático. Então vocês me perdoem se eu estiver errada já previamente, antes que venha a galera, pelo amor de Deus, você falou parasimpático, era simpático. Mas um dos dois é quando eu tô no estado normal. E o outro é quando eu estou em uma situação de perigo, uma situação de muito risco. Com este sistema nervoso ativado, que é em momentos de briga, em momentos em que eu identifico um perigo, em momentos em que eu tô me sentindo ameaçado, o meu corpo, inteligentemente, como que eu posso dizer? Ele prioriza enviar mais sangue, bombear mais sangue para as nossas extremidades, porque o nosso corpo está sinalizando, essa pessoa está em perigo, então ou ela vai ter que correr muito, ou ela vai ter que lutar muito. Neste momento, com esse sangue mais para as extremidades, outras funções do nosso corpo, elas ficam mais paradinhas. Então, por isso, no momento de muito perigo, você não consegue raciocinar direito. Porque você não tá nem circulando o seu sangue direito, seu coração tá aceleradíssimo, sua frequência cardíaca tá no talo. E basicamente o seu corpo tá pronto para correr ou ele tá pronto para lutar. Então isso vai acontecer quando eu der de cara com dois caras numa moto, quando eu estiver andando numa rua e der de cara com um pitbull raivoso, rosnando, babando, vindo na minha direção, me desculpe. Então são situações em que eu me vejo em perigo. Então essa trend, ela é muito inteligente porque ela diz, eu não sei a diferença entre... Então tinha lá uma arma apontada na minha cabeça e receber um e-mail do meu chefe. Então são situações que meu corpo não vai identificar. Se é realmente, se eu tô fugindo de um leão, se eu tô fugindo de uma arma apontada na minha cabeça ou de uma situação muito estressante. Dado este contexto e de onde eu tirei isso, eu comecei a reparar que existia algumas coisas que aconteciam comigo e que me colocavam neste modo de ataque. Muitas coisas e situações e comportamentos, quando feitos perto de mim ou a mim direcionados, tem um caráter, pra mim, eu não tô falando pras pessoas, pra mim, de um ataque direcionado pra minha pessoa. E aí, nestes casos, meu corpo não sabe reagir, não sabe diferenciar uma arma apontada, um leão rugindo e de um verdadeiro perigo. Eu
tenho uma reação natural de contra-atacar. E eu comecei a perceber que isso estava em comportamentos, aparecendo em alguns comportamentos, que eu falava, caramba, Andréia, super reagiu, sabe o tal do overreacting? Você super reagiu, Mona, né? Porque não era tudo isso. E aí eu comecei a pensar nessas situações, o que soavam como um ataque e me faziam reagir contra-atacando. Uma das coisas que eu percebi muito é quando eu, por exemplo, sou cobrada por algo no meu trabalho, especificamente no meu trabalho. Uma mensagem, um e-mail, um comentário. Eu percebi que quando as pessoas elas me cobravam de alguma coisa, e eu sou assim, para dar um contexto para vocês, eu sou uma pessoa que tá sempre um passo na frente. E para mim o negócio é assim, é o prazo. Então, se você me deu até o dia 2 de fevereiro para eu fazer, eu tenho até o dia 2 de fevereiro. E eu quero que você confie em mim, porque até dia 2 de fevereiro, ou até um pouquinho antes, vai estar na tua mão. Então eu nunca consegui lidar bem com pessoas que me estipulavam prazo e ficavam microgerenciando. E aí, você tá mexendo naquilo, tipo, 20 de janeiro, a pessoa, e aí, tamo mexendo naquilo? Eu sempre entendi isso como essa pessoa tá me chamando de incompetente, porque ela me passou uma tarefa, ela me passou um prazo e ela está aqui microgerenciando, ela tá aqui cobrando algo que, assim, eu já sei da demanda, ela tá na minha mão, eu vou fazer ela, e a pessoa tendo esse tipo de comportamento. Então eu sempre senti que cobranças, ou até às vezes assim, uma simples pergunta, e aí aquele negócio já começou a mexer, me tocavam em um lugar estranho, no mínimo estranho. Então uma mensagem de pessoas assim, isso tá na mão da Andréia, tem que ver com ela. Parece uma mensagem simples, mas é engraçado que eu sempre enxerguei essas coisas como um ataque. Eu achava que a pessoa estava me insultando, que ela não estava confiando em mim, que ela estava desconfiando do meu trabalho, que ela estava me super cobrando. E aí os meus comportamentos diante dessas coisas eram muito ruins. Porque não bastava eu responder tipo assim, já tô mexendo. Não, como eu me sentia atacada, meu corpo não sabe se é uma arma na minha cabeça ou uma simples cobrança, eu ia pra cima. E eu já ia com 5 pedras na mão. Sim, tá na minha mão, você não sabe o que eu tô fazendo, que não sei o quê, porque eu tô fazendo isso, porque eu tô fazendo aquilo, porque eu também tô dando conta disso, porque eu... Mona... E isso foi muitas vezes no meu trabalho. E até hoje eu confesso assim, eu venho muito trabalhando isso, mas até hoje no meu trabalho eu sinto que qualquer nível de cobrança, eu acho que qualquer pergunta, principalmente sobre as coisas que eu preciso fazer, eu não reajo muito bem. E eu não consigo ignorar. Eu vou lá e pau. Então é como se o meu jeito de lidar com alguns desafios e problemas fosse sempre na reatividade. Eu sempre me achei muito reativa. Eu nunca fui aquela pessoa, e aqui eu tô sendo muito honesta com vocês, como já fomos em vários aqui, mas enfim. Mas eu tô sendo muito honesta de dizer assim que e triste, né, também de dizer isso, porque, como diziam, né, uma excelente profissional e uma péssima pessoa. Isso não é legal, porque parecia que eu era uma bomba relógio o tempo inteiro. Então, qualquer coisa que me perguntassem, principalmente se fosse uma cobrança, eu reagia, eu super reagia, devolvendo um ataque com o outro. E foram em situações nessa que criaram-se alguns ranços,
algumas indisposições, pelo simples fato da pessoa ter me questionado e me perguntado. E aí você pode estar ouvindo isso falando de gente, que pessoa terrível, que pessoa horrorosa. Mas será que se a gente não olhar um pouquinho em algumas nuances da nossa vida, a gente também não super reage? A gente também não pega e tem uma reação muito exagerada para algo muito simples que alguém fez ou falou com você? E aí, mais importante do que a gente se dar conta de que tá acontecendo isso, que não é legal. Porque o que acontecia? Quando eu dava esse overreacting, instantaneamente a culpa vinha sobre mim. Então eu falava, não precisava ter falado dessa forma, não precisava ter reagido desse jeito, não precisava sequer ter... Tem coisas que a gente precisa inclusive aprender, principalmente no ambiente de trabalho, tem coisas que você não precisa responder. Tem gente que faz algumas perguntas que são retóricas, tipo assim, a pessoa faz a pergunta, ela já sabe da resposta, mas sabe, aí tem aqueles os puxa-saco, que quer tá cobrando, que quer tá falando, que quer ter a última palavra. Você entendeu? Então, assim, são contextos e contextos. Mas eu sempre encarei qualquer dúvida, pergunta, qualquer coisa que era direcionada a mim como pra me atacar, é pra me derrubar, é pra mostrar uma fraqueza minha. Então, eu super reagia, em seguida vinha a culpa. Então eu fui tentar entender assim, o que é que tá rolando para eu ter esse tipo de reação. Quando eu olho para trás, e novamente eu não coloco tudo na conta da criação, mas talvez do determinismo, do meio onde eu cresci, tá? Não somente a criação, mas o meio onde eu cresci. Eu sempre fui muito cobrada para estar fazendo e produzindo algo, tá? Filha mais velha, de pais separados, muito nova. Eu tinha 5, minha irmã tinha 4, 3. Eu já assumi uma responsabilidade grande, porque meu pai foi para outro estado, a minha mãe passou a ir para o mercado de trabalho, então fica eu com a minha irmã. Num primeiro momento, quando a gente era muito, muito nova, a gente ainda teve babá por um tempo, então tinha uma pessoa que ficava cuidando da gente, cuidava da casa e cuidava da gente também. Mas ali pelos meus 7, 8 anos, quando a grana realmente apertou, a coisa ficou feia pro nosso lado, a gente foi criada meio que na rua. Então a minha mãe saía para trabalhar, a gente morava numa rua sem saída. Então meio que os vizinhos cuidavam, a gente ficava ali junto, cidadezinha pequenininha e tal. Então a gente foi criado ali meio com todo mundo. Mas eu sempre fui muito cobrada de fazer, de produzir. Então, por exemplo, quando minha mãe chegava em casa, era a mim que ela cobrava, não era minha irmã. Porque eu era a mais velha, eu era a responsável. Então, responsabilidade sobre a minha irmã, responsabilidade sobre a casa, responsabilidade sobre as minhas próprias coisas. A minha escola, enfim. Então, eu sinto que eu nasci num ambiente onde a Andréia, ela está sempre fazendo, produzindo, cuidando, protegendo, limpando, guardando, estudando. E eu sempre fui extremamente cobrada nisso, tá? Novamente, essa é uma visão que eu tenho olhando para trás. Eu sempre falo que uma história tem 3 lados, o meu, o seu e a verdade, porque cada situação não é a situação só em si, mas como eu enxergo ela. E eu tenho essa visão de que eu cresci num ambiente onde eu estava sempre sendo cobrada para fazer, para produzir, para entregar o que me era pedido. E mais do que isso, quando não feito, o pau comia, e comia pesado. Era surra com vontade. Mas, gente, vocês não estão entendendo o tanto que eu já apanhei na vida. Por coisas que eu fiz, por coisas que deixei de fazer, por descarrego da pessoa, enfim. Então era assim, ou eu faço do jeito que está sendo pedido, da maneira como está sendo pedida, ou é pau. Então sempre nesse estado de alerta. Então eu me lembro de ouvir o carro da pessoa chegando, assim, da minha mãe chegando, e eu já começar a ter até um pânico, tipo, meu Deus, tudo que ela pediu já tá feito? Tá tudo guardado, tá tudo pronto, a louça tá lavada, a casa tá limpa, minha irmã tá tudo no jeito. E isso, acredito que foi gerando uma certa
uma certa cobrança mesmo de estar sempre fazendo algo. Tanto que eu falei, acho que num outro episódio, até num vídeo no TikTok, como eu tinha uma dificuldade de descansar. Porque é como se eu tivesse que estar o tempo inteiro produzindo. Como se eu fosse somente amada, considerada, se eu estivesse fazendo, se eu estivesse produzindo, se eu estivesse entregando, não podia estar de pernas para o ar. Então, ter nascido num ambiente assim, me levou para esse comportamento de que, enquanto eu estou produzindo, eu sou amada. Enquanto eu estou produzindo, eu sou querida. Enquanto eu estiver produzindo, ninguém me abandona, as pessoas ficam comigo. Então, a minha visão do amor era, eu preciso ser útil. Eu preciso entregar, eu preciso dar resultado, eu preciso fazer. Assim a pessoa não vai me abandonar, assim a pessoa vai gostar de mim, assim a pessoa vai ficar comigo, enfim. E eu cresci com isso, tanto que eu digo que acho que a minha principal linguagem de amor é atos de serviço, eu estou sempre fazendo. Eu sou a pessoa que não vou certamente passar a mão na sua cabeça no momento de dificuldade, mas eu vou dizer, o que eu posso fazer para te ajudar? Quem que eu busco, quem que eu levo, com quem eu falo, quem eu carrego, para onde que eu levo. Então eu tenho essa coisa do estar sempre fazendo. Só que o grande problema é que quando você mexe, ou critica, ou cobra, ou desconfia do que eu estou fazendo, é como se você estivesse mexendo no meu eu. É como se o que eu tenho de mais valioso e mais precioso tivesse sendo colocado em xeque. E aí você não tá mais falando só do meu trabalho, porque a gente se reconhece no que a gente faz. O grande problema, assim, né, de pessoas que às vezes não conseguem deixar um ambiente tóxico, um ambiente de trabalho ruim, é porque não é só um trabalho. O ser humano, ele se reconhece naquilo que faz, ele se vê naquilo. Então, quando eu trabalho bem, quando eu executo algo bem, eu tô bem. Então, quando eu entrego um trabalho e a pessoa fala pra mim, nossa, que incrível, que maravilhoso, eu não vejo aquilo pro trabalho, eu vejo aquilo pra mim. Quando meu treinador manda, Andréia, seu treino foi ótimo, foi perfeito, eu sou ótima, eu sou perfeita. Não é o que eu tô fazendo porque eu me identifico naquilo, então aquilo meio que sou eu. Não sei se eu tô me fazendo entender aqui, mas vocês vão acompanhando o fio. Então, o que acontece? Eu acabei criando essa tendência do se tocar no que eu tô fazendo, seja trabalho, seja uma ação que eu tô fazendo para alguém, seja no meu treino, seja em algo que eu tiver com a mão produzindo e fazendo, se tu tocar nisso, se você falar alguma coisa, se você me cobrar ou deixar nas entrelinhas que eu não sou capaz, que eu não vou dar conta e que eu não consigo, é como se você tivesse me atacando pessoalmente. Sendo que às vezes a pessoa está falando do trabalho e não da Andréia. Só que, aí a gente entra na trend. Eu não sei diferenciar uma arma apontada na minha cabeça de alguém estar cobrando o meu trabalho, cobrando o que precisa ser feito, falando sobre o meu trabalho, falando sobre o que eu estou fazendo. E aí eu me tornei uma Andréia extremamente reativa. Só que qual que é o problema da gente ativar esse sistema nervoso? Acredito que é parasimpático, se não for é simpático ou vice-versa. Qual que é o problema da gente ativar esse modo de luta e fuga? O problema nesses casos é que eu não raciocino. Porque é simples, eu tô com meu sangue todo concentrado nas extremidades para ter muita força para bater ou ter muita perna para correr. Nisso, meu cérebro, ele só tem que o quê? Executar o movimento. Ó, lembra como é correr, lembra como é bater e vão para cima. Tirando isso, eu não raciocino mais em nada. Tanto é que as pessoas criam uma força do nada, pulam um muro super alto, encara a boca abre a boca de um jacaré, junta isso com adrenalina, enfim. Então não é um momento que você não pensa muito, você vai lá e faz. Então quando eu era reativa demais no grupo, no trabalho, no treino, por exemplo, na verdade eu não tô raciocinando. Eu não tô pensando. Quando eu ajo, eu penso. Quando eu reajo, eu não penso nada. É tipo assim, aquele automático, tipo, bate na cara, você devolve com a outra. É mais ou menos isso, lei da ação e reação. E isso é muito ruim. Porque isso me colocou
em situações ruins. Porque eu descobri, principalmente, por exemplo, no ambiente corporativo, que tem pessoas que não é que ela não confia na gente, mas é um hábito da pessoa o microgerenciamento. Às vezes a pessoa perguntava, ela nem estava prestando, às vezes era para puxar um assunto comigo. E ela falava, e aí aquele negócio? Ela não estava nem prestando atenção, ela nem sabia em que pé que estava, ela não sabia. Só que, obviamente, eu ia descobrir isso depois, porque, novamente, eu não estava pensando, eu estava reagindo. Então, vocês entendem que era uma coisa feita não pensada. E tudo que eu não penso, eu, na verdade, coloco o poder na mão da outra pessoa. Isso me colocou em situações ruins, isso me deu a alcunha de excelente profissional e péssima pessoa. Criei brigas desnecessárias, criei ranços desnecessários, manchei a minha imagem em alguns lugares que eu poderia ter tido uma imagem muito melhor, porque ficou essa coisa da Andréia reativa, a Andréia não pode ser cobrada, a Andréia não pode ser questionada. Gente, isso não é legal, é terrível conviver com uma pessoa dessa. E eu fui uma pessoa dessa por muitos e longos anos. E hoje eu tenho essa coisa de estar o tempo inteiro me lembrando que qualquer cobrança, que qualquer pergunta feita, principalmente sobre o meu trabalho, sobre o que eu tô fazendo, não é um ataque. Não que a gente não seja atacado, não que tem gente que não confia, não que tem gente que cobra desnecessariamente. Não tô tirando... Aqui, ó, tira os arrombados da lista, tá? Vamos falar da minha super reação. De pessoas que não estão fazendo por mal. Só questionaram. Só perguntaram. Então hoje precisa existir uma virada de chave na minha cabeça de tipo, a pessoa me perguntou e deu automaticamente assim na minha cabeça fazer assim, não é um ataque. A pessoa tá fazendo uma simples pergunta, não é um ataque. Desliga esse sistema parasimpático, vamos voltar pro simpático, vamos voltar a raciocinar, vamos pensar. E aí eu fui tentando colocar em prática algumas... não alguns macetes, mas eu acho que algumas coisas, umas ferramentas que me ajudavam. Principalmente, eu sou muito ansiosa. Então, quando eu vejo uma notificação, eu preciso responder. Eu preciso olhar ela, eu preciso responder. Eu preciso ser sempre aquela pessoa que responde de bate-pronto. Precisava. Porque é algo que eu tenho mudado muito. Então, eu tirei todas as notificações, até a bolinha vermelha, eu tirei tudo. Por quê? Às vezes a mensagem mal chegava. A pessoa ia mandar uma mensagem na sequência e eu ia lá e pau. Ai, meu Deus, que burra. Eu ia lá e ó, pau. E pau. Falava demais e respondia demais e me queimava e me enfiava o pé pelas... Ai, gente. Ai, como é triste você olhar pra trás e você ter vergonha de você, tá? Isso faz a gente crescer, isso faz a gente mudar, mas que vergonha. Então hoje eu tirei todas as notificações. Hoje eu tenho uma tendência muito assim, ó, de procrastinar respostas. Seja um e-mail, seja uma mensagem, eu não sei, obviamente, uma urgência, mas a grande maioria não é. Mas eu tendo a, tipo assim, eu leio, saio do celular, respiro, tento fazer outra coisa, tiro a minha cabeça daquilo e aí eu tiro um momento para responder. Principalmente coisas cobradas sobre o meu trabalho. Porque daí eu consigo desligar esse modo de luta e fuga e tentar entender que é trabalho. Faz parte do trabalho. Tem gente que age assim. Não é todo mundo que vai simplesmente confiar o trabalho nas suas mãos e saber que ele vai ser feito. Às vezes a pessoa tá escaldada, confiou na mão de outras pessoas e tomou na tarraqueta, enfim. Mas eu tenho tentado dar mais tempo para que eu haja e não para que eu reaja. E tentar entender, principalmente separar na minha cabeça, que quando alguém critica um trabalho meu, ela está criticando o trabalho e não a Andréia. Quando alguém fala, por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, sua corrida tá ruim. É a minha corrida que tá ruim. Não é a Andréia que é ruim. Não sou eu que sou uma incompetente. Não sou eu que sou ruim no esporte.
A mecânica da minha corrida está ruim. É a mecânica, é algo no meu jeito de correr. Então, a gente precisa separar muito bem. Primeiro de tudo, se você é assim como eu, se você super reage, se você é super reativa, primeiro dá um tempo, sabe? A gente tá nesse mundo de imediatismo, de tudo tem que ser agora, a resposta tem que vir agora, e não é assim. Lembra que até tem um episódio sobre procrastinação que eu falo assim, a procrastinação ela não é de todo ruim. Porque algumas coisas, se você der um tempinho, ela se auto-resolve. Ela se auto-responde. Aparece outro ser de luz que responde educadamente e você nem precisa se expor. Porque o grande problema da pessoa reativa é que ela tá sempre exposta. Tá sempre com a bunda exposta. Sempre mostrando fraqueza. E as pessoas vão aprendendo, a André é reativa, eu sei onde apertar o botão, eu sei que ela reage, eu sei que ela explode, eu sei que ela vai enfiar o pé pelas mãos. Então a gente vai dando ferramentas até pra gente que não gosta da gente e tá em volta, atacar. Dá um tempo. Respira. E nem tudo é pessoal. Às vezes as pessoas estão simplesmente fazendo uma crítica ao seu trabalho. A uma coisa que você faz e não a quem você é. A gente pode se reconhecer no que a gente faz, mas a gente não é o que a gente faz. A gente é o que a gente é. Um beijo e até a próxima.